Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2021. O nosso grupo nesse encontro, vamos estudar o capítulo 16, Akshara Dharma Gita. Então, peço a todos que fiquem em posição de yoga, né, com a coluna ereta, mantendo a respiração bem suave, bem tranquila, estando no momento presente, diminuindo o fluxo de pensamentos e pedindo iluminação, pedindo entendimento, pedindo a clara percepção dos ensinamentos que vamos ter hoje, como todos os outros encontros, sempre aprendendo, sempre buscando esse entendimento e principalmente não só na base teórica, mas na prática do dia a dia. Então, posição de oração. Mangala Gayatri. Abhedanandan Satchitam Param Brahma Vedasa. Yoveyatma Samachita Hanga. Devim Kalyana Shaktim Prapadya Sarvam Pravishyati. Ahamitroham Ajaroham Lokibhyaha Shukamidatam. Om Shrim Sal Shrim Sal Shrim Sal. Indivisível felicidade, sua imagem transcendente, Brahma, verdade é, perfeita alma, equânime, mente realizada. Divino e glorioso poder, seguindo tudo se realiza. Imortal eu sou, sem idade eu sou, que os mundos alcancem esta bem-aventurança. Om Shrim Sal, Shrim Sal, Shrim Sal. Muito obrigado. Rubens, por favor. Então, boa noite a todos. Feliz com mais essa oportunidade de a gente fazer esse estudo conjunto, a leitura da Gita, desse 16º capítulo. E eu peço a ajuda dos mestres, que eles nos orientem e inspirem para que a nossa discussão seja frutífera. Então, Akshara Dharma Gita, nós já vimos essa palavrinha, já apareceu algumas vezes em outros capítulos, né? Então, a gente lembrando que o A, no sânscrito, é a negação, então esse Akshara se refere àquilo que é imperecível. Kshara, que é perecível, Akshara, não perecível. Então, uma referência que a gente faz ao espírito em todas as suas dimensões, inclusive, como ele diz aqui, logo no início, né? Item, a observação do próprio tradutor. Pergunta de Arjuna relacionada ao estado de Akshara, com respeito ao processo sansárico mundanal, seu aspecto de Shuddha Swarupa, né? Então, o que é imperecível é o Atma. Então, perguntou Arjuna, ó tu, Supremo Purusha, o que é Tat Brahm, o que é Adhyatma, o que é Karma, como também o que é que se considera como Adibhuta e o que é que se diz como Adidaiva. Não é sempre que a gente faz isso, mas é só para lembrar de vez em quando como isso pode ser importante e no futuro, quando a gente tiver a nossa Gita traduzida com todos os termos em sânscrito do lado, como seria importante na nossa instituição, assim a gente ter alguém que conheça sânscrito, né? Hoje em dia tem muitos professores já de sânscrito. A gente percebe, por exemplo, a vantagem, os membros, por exemplo, dos Hare Krishnas, quando estudam a Gita, geralmente eles estudam
junto de um preceptor que vem dessa tradição, e todos eles aprendem pelo menos um pouquinho de sânscrito, porque isso dá para a gente uma espécie de intuição, né? Porque as palavras em sânscrito, elas têm uma beleza e uma lógica muito grande. A gente não vai poder falar sobre isso porque eu mesmo sei muito pouco, mas o pouquinho que eu aprendi, um pouco eu também quero compartilhar, porque eu sei que isso ajuda na compreensão do Shuddha Dharma. Então, por exemplo, né, essa primeira palavra que aparece, Purusha, quando eu penso na etimologia da palavra Purusha, a gente costuma associar essa palavra com a cidade de 9 portas, né? É como se esse ser fosse o regente da cidade de 9 portas. A cidade de 9 portas, a gente sabe que é o corpo humano. Portas são os 9 orifícios. Vanildo caiu, tá tudo bem aí? Ah, tá. Tá tudo bem. Ah, tá. Porque eu vi que deu uma piscada geral, mas voltou. Então, os 9 orifícios são as duas cavidades dos olhos, da boca, do nariz, da orelha, e os órgãos excretores, né? Então, Purusha, a gente pode entender como se fosse Puru Isha. Então, esse Isha dá uma ideia de regente, de soberano, dessa Puru, desse ambiente, dessa cidade, desse tipo de paraíso que a gente quer construir, né? Então, Purusha é esse senhor dessa cidade. E essa palavra Purusha, em sânscrito é assim, não existe um bom dicionário de sânscrito. O melhor em sânscrito são os glossários. O que isso quer dizer? Que é diferente das línguas ocidentais, os termos em sânscrito, eles mudam de sentido de acordo com o contexto e o texto. Então, quando eu estou falando sobre um certo sentido, olha, esse sentido nesse texto, na Bhagavad Gita, no Mahabharata. Agora, se é em um texto do Vedanta, o sentido é outro. Por exemplo, a Ayurveda fala dos doshas. O entendimento de dosha, o que significa a palavra dosha, não é o que significa a palavra dosha no Shuddha Dharma, e por aí vai, né? Só para dar assim alguns exemplos de que dependendo do texto, a palavra tem um sentido diferente. Então, Purusha quer dizer isso. Agora, por que isso é interessante? Porque esse final, Isha, é essa mesma palavra que vai dar Ishvara, que é a ideia de regente. Porque o sânscrito tem uma outra característica. Eu vou falar isso porque, como ele vai estar falando do processo de manifestação, que vem do Tat Brahm, esse processo de manifestação, ele segue uma lógica do sânscrito, que é a língua divina, como se fosse a língua da criação a partir do Om, né? E qual é essa lógica? A lógica é que no sânscrito você tem uma raiz verbal e essa raiz, quando ela se modifica, ela gera os substantivos e os adjetivos. E aí eu construo a linguagem. Então, por exemplo, eu pego uma palavra. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente vai ver, porque agora está me fugindo exemplo. Eu vou partir para um outro exemplo que está mais claro aqui, mas eu chego lá. Para dar esse exemplo de que do sânscrito, eu parto de um verbo, depois os substantivos. Vou pegar um aqui, tá certo. Kr. Kr é o verbo fazer, agir. Kr. A gente diz assim, esse é o verbo. Existe um tal de uma regra no sânscrito, que quando eu opero essa regra sobre esse verbo, aí de kr, eu gero a palavra kriya, karma. Então, de fazer, eu gero ação, atividade, são os substantivos, né?
Então, é para dar uma ideia. E às vezes eu junto também palavras, né? Tenho compostos. Então, por exemplo, aqui nesse verso ó, aparece Tat Brahm, Adiatma, Adibhuta, Adidaiva. Ou seja, essa palavrinha Adi, ela devia chamar a atenção da gente. Se a gente tivesse um professor de sânscrito, ia ajudar. Por que esse Adi está sempre aí? O que é esse Adi que aparece, né? É Ele tá... primeiro? Oi? Primeiro? Então, tem essa ideia de primeiro, de proeminente, de mais. Tem vários sentidos, mas é isso mesmo. Então, Adiátma, aí eu ponho com Y, porque na frente da vogal, então o I vira Y, aí vira Adiátma. Mas se é uma consoante que vem depois, aí é com I mesmo. Fica. O Y é considerado consoante, né? Então fica Adiagna, Adidaiva, Adibhuta, com I, né? Então, agora esse sentido de primeiro, o que quer dizer Adibhuta, então? Quem conhece os 5 tintas, né? Vai saber que existe o Vibhuti tinta, né? Bhut quer dizer, são essa progenie, esses seres, né? Ou seja, então, a Adibhuta está se referindo a um ser original, né? Então, o primeiro ser criado, uma coisa assim, né? Uma espécie de, sei lá, na nossa tradição ocidental, como se fosse o início da criação, né? Então, Adidaiva. Daiva remete à natureza divina, né? Então, primeiro ser divino, né? Então, e outra palavrinha, Tat Brahm, né? Eu gosto muito de referenciar, isso é uma coisa um pouco particular da minha disciplina pessoal. Não sei como é para os outros, mas na minha disciplina pessoal, nas minhas meditações, é assim que eu vejo, né? E na relação com a Gita, eu relaciono Om, Tat, Sat com as 3 fases da nossa meditação. Om, meditação transcendental. Tat, a meditação Saguna. E Sat, a meditação Nirguna. Então, aqui, quando ele diz Tat Brahman, a gente está, de alguma maneira, referindo a essa matéria da Saguna Dhyana, que vai falar de toda a manifestação cósmica. Então, eu espero que ele vá tratar disso em seguida, quando eu leio esse primeiro verso. Aí, quando ele pergunta o que é o Adi Yagna, se a gente lembrar, lá no outro capítulo, quando ele tinha feito toda essa construção, ele disse que ele era o Yagna. Ou seja, quando eu digo que o Atman é o Yagna, o que eu estou me referindo é que ele é o objeto de adoração, a quem eu devo a rendição, a quem eu devo me entregar, a quem eu devo oferenda, a quem eu devo adorar, né? É o Atman. Por isso que ele é o Adi Yagna. É o primeiro objeto de adoração, que é o Atman, né? Então, o que é o Adi Yagna que está nesse corpo? Ó Madhusudana. E como podes tu ser reconhecido pelos aspirantes disciplinados durante o tempo de sua jornada, isto é, no processo sansárico mundanal? Respondeu o bem-aventurado Senhor. Vai falar sobre a natureza universal do Akshara, né? Então, olha como ele começa. Já é o verso que tem um asterisco, né? O verso síntese desse capítulo. O Supremo Tat Brahman é o Akshara, a expressão do Akshara, né? Do próprio Atman, né? Porque é impedecível. A sua própria natureza é conhecida como Adhyatma, né? Ou seja, é
o que me remete ao Paramatma, né? Lá no início, antes da manifestação, né? Ao Adhyatma, a manifestação que constitui o processo evolutivo de todos os seres no processo mundanal é considerada como karma ou atuação. É claro, porque tudo é movimento. Quando eu gero a criação, eu gero movimento. Movimento é ação, é atividade. O mundo é o mundo da ação, né? É o mundo do karma. Então, aqui, na verdade, ele está tratando disso que eu gosto de entender, que é a essência da Saguna Dhyana. Ele está falando de tudo que é manifestado, né? Então, ele segue, né? Adibhuta é a natureza da Prakriti, que ele chama, olha lá embaixo, Kshara ou matéria. Por que é Kshara? Porque é aquilo que se modifica, que está em constante transformação, ou que é perecível, que é um sinônimo. Aquilo que muda, que se renova, é o que é perecível, que é o Kshara, que é a matéria, que é a Prakriti. E Prakriti também é uma palavra, eu falei lá no início, que o verbo kr, né, gera a palavra karma. Pra não é sufixo, é o contrário, esqueci o nome agora. O que vem antes não é sufixo. Prefixo. Pra é um prefixo. Esse krit, então prakriti, de alguma maneira me dá a ideia disso que está em atividade, que está em movimento, que está. Então a própria palavra remete a isso. E é por isso que a gente diz que isso é a natureza também. Outra tradução para Prakriti é a natureza, nesse sentido, né? Que é da natureza você está em transformação, em movimento. Então, Adibhuta é a natureza da Prakriti. Adidaivata é o Supremo Purusha. Claro, o primeiro ser divino é o Supremo Purusha. Purusha também tem uma outra coisa que eu não disse. Nos primeiros textos dos Vedas, significava mais, igual do Sankhya, homem, né? Pessoa. Para a gente, como muito bem apontou o senhor Eurípides num dos últimos encontros, a gente usa no Shuddha Dharma de uma maneira já mais abstraída. Purusha é aquilo que indica o Paramatma também, né? O Supremo, uma coisa que a gente nem tem certeza mais se é ser. Fica naquela dimensão que já não é mais bem uma pessoa, é uma coisa que está abstraindo. Assim como o Atma, o Paramatma, não é uma pessoa, né? Então, Adidaivata é o Supremo Purusha. E nesse corpo, olha que maravilha, eu adoro isso. Entre parênteses, também cosmo, o próprio cosmo é o corpo da divindade. Então, olha como a ideia de corpo, consciência de corpo, é uma ideia muito importante. E é uma visão, por isso que o Shuddha Dharma, a gente diz que ele não é uma ciência espiritualista no sentido da espiritualidade como se entende no mundo, que nega a matéria. Shuddha Dharma é equilíbrio desses dois princípios, né? Você não privilegia um em detrimento do outro. Shuddha Dharma não anula o corpo. Para muitos espiritualistas, principalmente no Ocidente, né, a gente é como se tivesse morto do pescoço para baixo. Porque você tinha que mortificar o teu corpo no sentido de ignorá-lo, de anulá-lo. E no Shuddha Dharma, não. Todo o corpo
é onde se expressa o espírito, a potência do espírito. Então, todo ele pode ser entendido como esse campo do sagrado, de manifestação do sagrado. Então, espírito e matéria andam em equilíbrio. Por isso que Krishna diz para Arjuna, para ele lutar nesse mundo. Porque quando eu nego o corpo, eu quero fugir do mundo. Mas quando eu entendo a função do corpo, eu entendo também a função do mundo. E o meu lugar no campo de batalha, na luta diária, no trabalho pegado. Que é isso que é o nosso papel aqui nesse mundo, que é um mundo de ação, né? E a ação que se torna uma meditação na ação, quando eu estou o tempo todo voltado para dedicar a minha ação, lá nós vimos no outro capítulo, dedicar os frutos da minha ação e a minha própria ação à divindade, para que eu seja o instrumento dela. Que é essa ideia do Adi-Agna, né? Quando é que eu atendo, que eu entendo que o Atma é o Adi-Agna? Quando eu faço de todas as minhas ações uma oferenda para Deus, sem apego ao fruto da ação. Eu ofereço o fruto, eu ofereço a minha ação para a divindade. Né? Então, quem segue isso, aí é o verso 5. Qualquer pessoa que dedicada exclusivamente a mim, na culminação de cada ato, dedique seus frutos, e ele mesmo a mim, ainda quando esteja empenhado no processo sansárico mundanal, sem dúvida alguma, me alcançará. Eu lembro dos exemplos que o senhor Eurípides trouxe, né? Pode estar com o trator lá, cuidando do café. Mas, está aqui, ó. Na culminação de cada ato, dedique os seus frutos e o próprio ato a mim, né? Ou seja, se eu estou fazendo aquilo em espírito de Yagna, para atender ao Adi Yagna, que é o Atman, né? Para atender essa renúncia, essa entrega, esse sacrifício à divindade, se eu sou um instrumento da divindade, eu alcanço o contato com o Atman. Ele diz, me alcançará. Né? Então, isso é o que significa para mim Saguna Dhyana. Está todo o processo aqui. Você entender a divindade externa, representada, é claro, às vezes em seres divinos, como a gente sabe, na nossa devoção, que é o Senhor Krishna, o Avatar, mas também eu posso entender todo o grande projeto manifestado, esse que tem guna, né? Que tem matéria, que tem natureza. Agora, esse verso 5º, só para a gente não se esquecer que a nossa tradução não é bem uma tradução, ela é uma que eu chamo de uma transcriação, é uma interpretação dos versos, mas que não segue literalmente a tradução do sânscrito. Né? Não segue. Eu sei que as pessoas ainda estranham um pouco, alguns ainda estranham, quando a gente diz isso, mas isso é real, vai ser cada dia mais nítido isso, na medida que os textos da Gita estão disponibilizados, as traduções estão disponibilizadas, que as pessoas hoje, todos aprendem um pouquinho de sânscrito, então não é mais como no passado, que isso era tudo enigmático para a gente. Então, só para dar esse exemplo, só o verso 5, eu quero fazer a tradução literal, seguindo o sânscrito. Eu não vou nem eu fazer, claro, eu vou pegar aqui o que já está feito, né? Vou pegar hoje o Jorge Feuerstein. Então, é no capítulo 8º, seria o verso 5º. Não que nós precisamos segui-lo, mas é só para perceber como essas traduções podem ser diferentes. Achei. Eu até vou ler em sânscrito,
embora o meu sânscrito seja péssimo, mas esse é o primeiro exercício para ir aprendendo a se familiarizar com os termos que aparecem na Gita, para depois a gente identificando as palavrinhas mais comuns e aprendendo o significado delas, né? Anta Kale, Kale vem de Kala. Quando eu digo Kale, aí é um locativo que a gente diz. Quer dizer, no tempo, né? Kale. Se fosse só Kala, que eu peguei só essa palavra. Kale quer dizer no tempo. Se fosse Kala, é tempo. Mas Kale, então, Anta Kale Chamam Eva Smaram Muktva Kale Varam Yaha Prayati Sa Madhvavam Yati Nashti Atra Samsayaha. Então, eu disse no tempo, né? Mas olha só, foi uma tradução muito rápida. Claro que eu não iria fazer assim se fosse fazer com mais cuidado. Olha como ele diz aqui. E aquele que parte na última hora, tendo se livrado do corpo, recordando-se de mim somente, dirige-se ele ao meu estado de existência. Quanto a isto, não há dúvida. Ou seja, me alcança, né? Aquele que na hora da morte se tem como pensamento, chegou a tua hora de... Você levou uma vida que toda a tua vida é dedicada a Deus. Chegou a hora da morte, você continua dedicado a Deus. Então você está só pensando em Deus. Você está dedicando todas as ações a Deus. Se nessa hora você está com esse espírito, ele diz, não tem dúvida que assim você se dirige a mim. Ou seja, você me alcança. Como ele está traduzindo aqui. O nosso texto, ele não vai dizer assim tão literal, mas ele dá um sentido mais próximo, né? Que ele diz: aquele que na culminação de cada ato dedique os seus frutos a mim, ainda quando esteja empenhado no processo sansárico mundanal, sem dúvida me alcançará. Mas o literal não é ainda que esteja empenhado no processo mundanal. Ele está se referindo à hora da morte. Aquele que nessa hora... Então, só para a gente ter certeza disso, e que o nosso mestre interpretou, porque é possível essa interpretação, se o Vanito tiver dos Hare Krishnas e quiser ler, a dos Hare Krishnas aí, só para saber como eles falam, é o 8.5, Vanito. E todo aquele que, no fim de sua vida, abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, maiúsculo, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isso, não há dúvidas. Isso. Essa é a tradução literal. O que o nosso mestre quis enfatizar é o sentido, né, de que eu só faço isso no fim da minha vida, eu só estou nesse espírito, se eu vivi uma vida assim. E é por isso que ele disse, então, aqui, quando esteja empenhado no processo mundanal. Você está empenhado, mas vivendo de acordo com a disciplina, Shuddha. Por isso que ele chama aqui em cima a natureza dos Aksharopasakas, ou seja, daqueles que seguem a disciplina do Akshara, do imperecível, do Atma, que é Akshara, aqui está Aksharopasaka. De novo, Aksharopasaka
É igual falar rápido, em português é igualzinho. É Akshara Upasaka. O A final com o U inicial, quando eu falo rápido, vira O. Akshara Upasaka é Akshara Upasaka. É assim que se constrói no sânscrito. Por isso que o A, U, M, o A, U vira O, do ON. Quando eu junto o A com o U, dá O. Né? Então, isso que é o Akshara Upasaka. Então, essa é a disciplina do Akshara Upasaka. Ou seja, se eu sou um Akshara Upasaka, na hora da morte eu vou estar pensando no Atma. E não tenha dúvida que aí você é conduzido ao Atma. É isso que está dizendo assim. Leva uma vida reta e a morte, como a gente tem no Shuddha Dharma, vai se revelar a última e mais elevada de todas as iniciações que lhe foram conferidas em vida. Porque a maior iniciação do Shuddha Dharma é a morte. É o rito de passagem que te revela finalmente todos aqueles mistérios e segredos que em vida nos estavam inacessíveis. Se você foi um membro Shuddha, esse é o momento de iluminação. De iluminação. Né? Claro que a gente pode alcançar essa iluminação em vida, esse tipo de iluminação. Mas o comum é que a morte seja esse rito de iluminação, porque ele é a culminação de todas as nossas experiências da vida. Por isso que a gente brinca quando a pessoa morre. Eu vejo sempre a Margarete de São Paulo usar esse termo. Ele alcançou o Brahma Nirvana. Eles usam isso como sinônimo de a pessoa faleceu. Claro que aí é uma delicadeza para dizer que ele foi para os braços do Senhor, que ele está descansando. Mas, na verdade, tem um sentido literal, que é ele alcançou uma tal iniciação, porque aquele último segredo, aquele último mistério, a hora que você passa por esse rito, por esse portal iniciático, você tem uma iniciação. É a culminação da tua vida. É a culminação. Né? Então, é assim que eu sei que nós temos os textos mais, assim, dos membros mais estudiosos, que tratam só sobre as iniciações e tudo mais. Eu não tenho conhecimento para falar disso com autoridade, até porque eu não vivi essas iniciações. Mas da leitura de um artigo aqui e ali, eu sei que a morte é representada como o grande iniciador. O Senhor Yama, né? Tem inclusive nas Upanishads, Natiketas, no... Qual é o Upanishad, meu Deus? Acho que é Mundaka Upanishad, agora eu não lembro. Mas é a história de Nachiqueta. É uma história sobre o significado iniciático da morte, que é um Upanishad muito importante, inclusive no Shuddha Dharma, porque são daqueles Upanishads que são utilizados para esclarecer o sentido da nossa Gita. Esse sentido que dá valor à ação na Gita, em equilíbrio com o conhecimento e com a devoção. Essa é uma das Upanishads. Depois eu lembro o nome direito, porque agora não sei por que me sumiu. Eu acho que é um Mundaka Upanishad, mas não tenho certeza agora. Então, verso 6. Ó Kaunteya, quem quer que seja que na culminação de cada ato dedicar seu próprio ser a qualquer um dos meus aspectos, sempre atento a isto, igualmente me alcançará. Está aqui. Isso é a culminação da Saguna Dhyana. Né? Qualquer um dos aspectos manifestados, é qualquer um dos
dos grandes seres divinos, dos grandes santos que representaram esses aspectos, né? Se nós formos devotos de Maria, de Jesus, de Sri Yoga Devi, de Mitradeva, são os aspectos. Se eu sou devoto a qualquer um desses aspectos, quando eu realizo a minha Saguna Dhyana, né, eu alcanço. Agora, o verso 7, esse, de fato, em português ficou muito estranho. Eu vou também querer ler na tradução de outra pessoa, porque aqui diz assim: ao aspirante que, com o coração cheio de devoção, ainda que de vez em quando se concentre em mim longamente, a tal yogi eu sou facilmente acessível. Ainda que de vez em quando. Não. Posso ler o Florenstein aqui? Por favor, Vanildo. Por aquele cuja mente jamais se desvia, por quem quer que se recorde de mim constantemente, pelo yogin continuamente jungido, por esse sou facilmente alcançado, ó filho de Prita. Exatamente. Então é o contrário de ainda que de vez em quando. O que a gente pede é constância. Nós pedimos é empenho na prática. Né? Pelo contrário, yoga 24 horas por dia. Meditação é o dia todo. Né? Então, esse ainda que de vez em quando caiu no lugar errado. Não é esse o sentido aqui. Mas é esse que o Feinstein deu na tradução dele. Então, agora, o verso 8º vai começar a tratar. Olha aqui, ele fala em cima. A natureza de tal upasana, adoração. Agora ele vai começar a falar da Nirguna Dhyana. Aquele que medita sobre o onisciente, o eterno, o instrutor do Bhagavad Shastra, mais sutil que o mais sutil, sustentador do cosmos, mais além de toda concentração mental, literalmente, Nirguna, radiante como o sol, transcendendo as trevas, estabelecendo corretamente a inteligência entre as sobrancelhas, durante o alinhamento dos veículos. Né? Ou seja, quando eu levo a mente ao coração, que é onde eu realizo a Nirguna Dhyana, alinhando mente e coração. Né? Permanecendo sem distração mental, devotado e com yógico poder, alcanço o divino Purusha. Ou seja, alcanço o contato com o Atma. E aqui ele coloca Brahma Prapti. Né? Brahma Prapti quer dizer alcançar o contato brâmico, mas naquele sentido de Brahma Samipia. Ou seja, é um contato, mas que ele vai ter que eternamente se intensificar, porque essa aproximação é contínua, né? Igual lembra a Mabel Collins de Luz no Caminho. Entrarás no seio da luz, mas jamais alcançarás ou tocarás a chama. Porque a chama parece que se recolhe. Quanto mais a gente avança, mais falta para caminhar. E Deus sempre é maior, não tenha dúvidas, né? A gente se aproxima dele, mas sempre falta alguma coisa. Então está aí a Nirguna Dhyana. Aqueles que conhecem o Atman, por isso que é Nirguna Dhyana, conhece o Atman, declaram ser ele inviolável. E dele, o desapaixonado Yati busca se aproximar. E nessa busca vive em castidade. Também esse estado eu te explicarei resumidamente. Conhecem o dia
e a noite de Tat Brahm, aqueles que reconhecem que seu dia constitui a conjunção dos 4 Vyavasayas ou funcionamentos, e que sua noite é a cessação deles. Eu não me lembro nunca de ter visto essa palavra Vyavasaya na Gita. Ela é muito própria nossa, do Shuddha Dharma. Na Gita, eu acho que ela não ocorre nenhuma única vez. Eu não tenho certeza, mas eu desconfio. Eu poderia checar isso, inclusive. Mas aqui, por enquanto, só esse verso, que seria o verso 17 do 8º capítulo. Deixa eu ver se aparece. Não. Não aparece. Então, Vanildo, quer ler como fica essa tradução? Pode ser duas, inclusive, para a gente comparar no Florenstein e nos Hare Krishnas. Tá, o Florenstein é o seguinte: os que sabem que um dia de Brahma dura 1000 eras, yuga, divinas, e uma noite termina ao cabo de 1000 eras, esses são os conhecedores do sentido cósmico do dia e da noite. É isso? É, que ele está dizendo sim. Agora não fala dos Vyavasayas, né? Não. É o 17 agora, né? É. Bom, pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahman. E esta é também a duração de sua noite. É o Prabhupada. Isso. Então é isso. Mas, na verdade, isso vem da conjunção dos 4 Vyavasayas. Ou seja, o Sri Vasudeva está certo. Só que ele está explicando, não é que isso apareça na Gita, isso é a explicação dele. O mais correto seria isso aparecer como uma nota de rodapé. E Vyavasayas é o quê? Vyavasaya, essa é uma palavra muito importante, importantíssima, que significa funcionamento. É como se fosse o manual do carro. É aquilo que te mostra tudo sobre como é que aquela máquina funciona, ou como é o funcionamento, como é que rege, qual está sendo regulado. Então, existe esse Vyavasaya, onde todas as coisas funcionam em equilíbrio e harmonia, tem essas leis que organizam tudo isso, assim como nós temos o nosso modo de funcionar na matéria, o nosso Vyavasaya, o nosso funcionamento. Ele chega perto do karma como sentido? Ou Dharma, perdão, como Dharma, não? Então, Dharma, eu acho que sim. Eu acho que tem um parentesco. É que Dharma é mais abrangente, né? O Vyavasaya aí está como um termo ainda mais técnico e específico. Mas, em certo sentido, sim. Porque o Dharma, na verdade, é essa lei que regula o funcionamento ideal, né? Essa coisa que a gente busca alcançar. Mas o Vyavasaya é como se fosse acho que a gente está mais preso a ele, a gente não se liberta dele. Ele está mais. Eu não sei falar muito sobre isso, não. Mas é como se fosse, para mim, sei lá, você não escapa da lei da gravidade. A lei da gravidade está ali, ela atua. Né? Faz parte do funcionamento do sistema solar como um todo, a lei da gravitação universal. Né? Tem até uma piadinha, não sei se cabe aqui fazer uma piada, assim, mas é uma brincadeira para a gente, eu acho que aliviar um pouco. Né? Dizem que numa cidadezinha pequena, né, tinha um vereador assim, muito aquele dos bons mesmo, né, forte, machão, cabra macho, que ele fazia e acontecia. E tudo tinha que ser do jeito dele. E aí ele disse, se não é assim, vai mudar essa lei, que tem que ser do meu jeito. Aí tinha uma hora lá que ele exigia que mudasse uma coisa, aí ele disse, mas meritíssimo,
Isso não tem como, Meritício, porque isso vai contra a lei da gravidade. Né? Ué, por isso não. Vamos revogar a lei da gravidade. Você, se fosse uma das leis que a Assembleia, que ele estava entendendo nesse sentido, né? Então, simplesmente você risca essa lei e pronto, você muda a lei, né? Mas essas leis a gente não muda, porque elas definem o funcionamento das coisas. Então, via vazar é isso, é igual, sei lá, o motor a diesel, o motor a gasolina, ele funciona com gasolina. Ele precisa da gasolina, então assim é que é. Isso é o via vazar. Tanto que ele diz aqui, né? Os 4 via vazaias ou funcionamentos. Então, no começo de seu dia, todos os seres são manifestados, emanando do imanifestado. E ao chegar à sua noite, emergem novamente naquele manifestado. Ó parta, essa multidão de criaturas, depois de repetidas manifestações, emerge durante sua noite e, impelida por ele, emerge para o novo dia. Distinta de tal multidão de criaturas, é a suprema natureza do imanifestado. Está aí, ó. Ele estava falando dos Bhutas, né? Bhuta, que é a criação, né? Tem o Adibhuta, que ele falou lá no início, que ele repete, ó. Distinta do Adibhuta, não, do Adiatma, inclusive, né? Distinta de tal multidão de criaturas é a suprema natureza do imanifestado. Sendo assim, ele é eterno e não desaparece com o desaparecimento de todos os seres manifestados. O que é manifestado são os jivas. Né? O jiva, às vezes a gente chama jivatma. Qual a diferença de jiva para jivatma no Shuddhadharma? Jiva é a alma. Isso que evolui de vida para vida. Isso que reencarna. Isso que aprende, que erra e que acerta. Jivatma é o jiva que alcançou a realização átmica. Então, que ele se identifica com o Atman, né? Que é um com o Atman. É um ser realizado. É um Jivatma. E o Atman se refere quando a gente se refere ao espírito puro. Né? Então, distinto de tal multidão é a suprema natureza do imanifestado. E aqui ele vai dizer agora, lá, o imanifestado, o 15, é o Akshara. Os videntes afirmam ser ele. E o que é o Akshara, né? O Akshara, aqui embaixo está princípio de vida, mas por quê? Porque o Akshara é aquilo, é aquelas coisa que fecunda a matéria, que infunde na matéria essa sementinha, a centelha em nós, né? Isso vem de lá, de cima, né? Do Akshara, que está presente em nós como Atma, que é o imperecível, o Akshara. Os videntes afirmam ser ele a suprema meta, alcançada a qual os aspirantes não regressam, não retrocedem mais. Esse é meu mais elevado estado. Ó Parta, este é o Supremo Purusha, ou seja, o Paramatma. O Supremo Purusha também aqui no sentido de Paramatma, como sinônimos. Aquele sentido que o senhor Eurípides trouxe na última reunião. Alcançável por meio da total devoção iógica. Nele todas as criaturas existem e por ele tudo é compenetrado. A devoção iógica é uma tradução perigosa. Ó Parta, esse é o Supremo Purusha,
alcançável por meio do nosso foco, da nossa atenção, totalmente centrada no Supremo Purusha. Né? Só para ter uma ideia, Vanildo, como é que está o 22 do capítulo 8? Esse Espírito Supremo, ó filho de Prita, é alcançado pela devoção a nenhum outro, senão a mim, em que todos os seres repousam e por quem esse universo inteiro é estendido como uma teia de aranha. Tá. E como é que chama o Prabhupada? Ah, Prabhupada, preciso ver. A suprema personalidade de Deus, que é maior do que tudo, é alcançado pela devoção imaculada. Tá. Embora presente em sua morada, ele é onipenetrante e tudo está situado dentro dele. Então, perfeito. Desculpa, eu disse que devoção pode ser não muito apropriado, mas eu é que estou errado. É claro que é apropriado, porque aqui no sânscrito, a palavra que aparece é bhaktya. Bhaktya. Então, bhaktya, uma das traduções de bhakti, né? Ou seja, bhaktya. Esse A é a função sintática. Então, bhakti ya é igual Narayana ya, Narayanaya. Eu me rendo a Narayana, né? Então, bhaktya. Então, aqui é por meio de bhakti. Então, por meio de bhakti, eu posso traduzir bhakti por devoção. Não tem dúvida que é isso. É que esse sentido de devoção não precisa ser aquela ideia de uma espécie de paixão ou de um culto exagerado, né, a uma divindade pessoal. Pode ser entendida essa devoção como essa austeridade com que nós nos voltamos, com foco. Né? Isso também é devoção. Uma devoção mais impessoal. Eu vou seguir, então. Quanto aos devas, os aspectos do Purusha, se a eles são dedicados os frutos das ações, concebem aos aspirantes uma salutar prosperidade. Aquele que desfruta ele mesmo dos frutos das ações, sem dedicá-los à divindade, é verdadeiramente de limitado entendimento. E aqui o nosso mestre usou de um eufemismo, porque o sânscrito é mais duro e vai dizer é verdadeiramente um ladrão de energia, né? Dá uma lida, por favor, Vanildo. É o 3:12. Pois as atividades sustentadas pelo sacrifício vos darão o alimento desejado. Aquele que frui das dádivas delas sem dar algo em troca, não passa de um ladrão. Ladrão, literalmente. Quer ler a outra também? Ou não? Não, Tá. é porque é mais difícil de achar aqui. Mas acho que já deu ideia, né? Tá bom. Então vamos lá. Todos os seres são expressões de Ana. Ana, literalmente, quer dizer o quê? Ana é corpo, né? Não. Ana, não. Ó, vou dar uma dica. Ah, Nós já fomos almoçar. a Ana Prem. No Ana Ana Prem. Preta. Isso. Então vamos lá. O que quer dizer Ana? Comida. É comida? Alimento. Ana Pren quer dizer o quê? Comida com amor, sei lá, algo assim. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, Ana quer dizer alimento. Alimento.
Todos os seres são expressões de Ana. Ana é expressão de Parjanya. Parjanya é expressão de Yagna. Yagna é expressão de Karma. Olha só que interessante, a gente tem que perceber o simbolismo disso, né? Qual é o simbolismo? Vou dar só uma das dicas, né? Quando a gente fala em Yagna, por que que o Yagna... Como é que está aqui? Deixa eu ver. Por que que Yagna está associado com o Atma? Ele explicou lá no início. Porque o Atma tem que ser o objeto da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa oferenda, do nosso ritual. Então, é isso que eu associo com o Atma, essa ideia do que eu presto reverência. Os outros tem que ir decifrando aos poucos, tem um simbolismo aí que ele vai se revelando a gente, na medida que a gente vai obtendo iniciações espirituais, elas vão ficando cada vez mais sofisticadas, e o texto vai cada vez se revestindo de um sentido novo. Então é difícil interpretar tudo. Mas para mim é claro que karma tem que estar associado ao Paramatma. Porque o Paramatma é aquele nível onde não existe ação. Está tudo imóvel, não se mexe. É antes da matéria. A ação se dá na matéria. Não no Paramatma, que é espírito. Mas ele é o iniciador do processo cósmico. Então é ele que é a causa da ação. Por isso que a gente diz no Shuddhadhamma, a gente brinca com aquela expressão, Nahankarta, Nahankarajita. Né? Que agora eu não vou lembrar a tradução corrente para não confundir também. Mas, ou seja, o Paramatma é associado com karma porque ele é a origem, ele é o espírito que anima tudo que se move. Se tirar o Paramatma de tudo que se move, tudo para. Ele não participa de nada, mas é ele que movimenta tudo sutilmente. A matéria está em movimento, mas por esse efeito do Paramatma, que lançou essa semente, que constitui Budi, Manas, os Indrias, todos os seres vivos, o processo de consciência, a harmonização de todos os mundos, né? A irradiação dessa natureza pracrítica. É ele que causa isso na prática. É só assim que eu entendo. Então, o Paramatma está associado com o karma. E por que que Ana está associado com Akshara? Eu ainda não descobri. Rubens, esse que era o encrenca que eu tenho a te falar, desses dois, os 19 e 20 aqui, cara. É, Há anos que eu estou procurando isso aqui, eu é. não consigo Esse ano, pegar. eu acho que isso vem, ou se a gente acha um artigo iluminado, ou isso vem em meditação. São as nossas iniciações, as nossas experiências, né, que a gente vai decifrando a Gita. Sobre, Posso ler o Frankenstein, ver se claro, complica ou se melhora? É o 3,14, né? é o 3,14 e 3,15, isso. É. Os seres provêm do alimento. O alimento é produzido pela chuva. A chuva provém do sacrifício. O sacrifício nasce da ação ritual. Esteja ciente de que toda ação ritual origina-se do fundamento universal. O fundamento universal nasce do imperecível. Portanto, o onipresente fundamento universal encontra-se eternamente estabelecido no sacrifício. Esse é uma maravilha de tradução. Não entendi nada. Parjania tem essa relação com a chuva mesmo, né?
Então, e o alimento, do jeito que ele construiu, é claro, leia de novo, por favor, Vanildo. Porque essa relação do alimento, claro. Os seres provêm do alimento. Acabou, peraí. É óbvio. Né? É óbvio que sim. Mas segue, por favor. O alimento é produzido pela chuva. A chuva provém do sacrifício. O sacrifício nasce da ação. Esse é o 3,14, né? Agora, olha só. Deixa eu explorar esse 3,14, mas eu vou lá na tradução do sânscrito. Só um minutinho. Que, se você quiser me acompanhar, está na página... 122. Não. Página... Não consigo enxergar essa letrinha. 355. Ou 353, na verdade. Que verso é o 3? 355. Então, ó. Se a gente ler aqui no glossário que ele construiu, está aqui, ó. Ana, nesse caso, que é o genitivo, anat, do alimento. Bhavant, provém. Olha lá, Butane, os seres, né? Esse Parjanya que está aqui, né? Que a gente usa aqui, expressão do Parjanya. Claro que Parjanya é a ideia da chuva, né? Então, o alimento é produzido a partir daí, né? Eu acho que é isso que eu queria. Eu acho que essa tradução dele ajuda. E sem contar a beleza poética, né? Ainda mais quando eu trabalho com a vida, que é a agricultura. Aliás, só fazendo um pequeno paralelo, pode parecer que não tem a ver, mas tem. Quando o senhor Buda foi ensinar as pessoas sobre meditação, ele não usou o sânscrito, ele usou o prakrito lá, o idioma local, né? Mas isso não importa, é parecido com o sânscrito. E ele se referia por metáforas. Então, para ele falar que a gente tinha que cultivar o jardim da mente, ele usava a metáfora da agricultura. E ao invés de falar da agricultura, ele falou da cultura da mente. Mas a agricultura é a mesma coisa. E a palavra que ele utilizou foi bhavana, que dá essa ideia de cultura, de agricultura utilizada na terra, mas que quando eu passo isso para a mente, cultura da mente, que é essa ideação, cultura da mente é cultivar a ideia da unidade, que é o bhavana que é tão caro para você. Quando eu cultuo essa ideia da unidade, eu transformo a minha ação, que é o segundo componente da Shuddha Raja Yoga, e entro em estado de meditação, que é o terceiro componente. Então, essas três ideias vêm pelo Senhor Buda da metáfora de se entender todo o sagrado a partir da agricultura, que é o que está representado nesse verso 3,14 também, né? Você descreve toda essa representação do sagrado a partir dessa cultura, dessa agricultura, ou desse bhavana, nesse sentido original. Porque bhavana, dentro daquele mesmo princípio que eu falei no início, que tudo vem de uma raiz verbal, a raiz verbal é bu, que quer dizer vir a ser, tornar-se,
bu, né? E quando esse verbo vira um substantivo ou um adjetivo, aí eu gero a palavra bhavana. Porque bu, esse u é muito perto do v. Então, por uma regra do sânscrito, tudo que é v, tudo que é u, vira va. Então, por exemplo, Campo dos Kurus, Kurukshetra. Quem são os descendentes dos Kurus? Kauravas. Kuru é o imperativo do verbo ser. Haja, faça, vem do verbo kr. Olha como tudo está relacionado. Kr é o verbo, karma, cria, são os substantivos. Kuru é o imperativo do verbo kr. Haja e Kauravas são os descendentes dessa linhagem que tinha como esse propósito inicialmente essa ideia de estar comprometido com a ação. Agora, tudo isso para sair um pouco fora, não lembro porque eu falei disso. Para lembrar do Bhavana. Então, se de Kuru da Kaurava, de Bu da Bhavana. É a mesma regra de construção geracional, a regra geracional. Você cria as palavras, igual a gente cria os mundos. Eu posso pensar que os planetas são palavras. Eu crio todo um alfabeto, né, na língua e eu posso dar forma física para isso. Mas então Bhavana tem essa associação com a cultura da mente, com o jardim da mente, das boas flores que eu tenho que cultivar na minha mente, as virtudes, mas é literalmente extraído da agricultura. O senhor Buda divinizou, identificou esse processo da agricultura como esse processo de aproximação do sagrado. Então, aquele que não segue esse 21, né? Aquele que não segue esse ciclo do processo sansárico mundanal, assim manifestado, leva uma vida de limitado entendimento, estando apegado meramente aos objetos dos sentidos. Ele, ó parta, vive em vão. Um aspirante que executa as ações sem dedicá-las ao Supremo, as manifestações brâmicas, não concedem êxtase átmico. O êxtase advém aquele que reconhece o Atma, e ele, por isso, dedica todos os frutos de seus atos a ele. O pravriti e o nivriti desse processo sansárico mundanal são superados por aqueles cuja mente está concentrada no transcendente yoga. O transcendente Brahma está além de pravriti e nivriti. Necessariamente, eles participam da sua transcendência. De novo, eu gostaria de ver a tradução desse 23. É o verso 19 no capítulo 5º. Mesmo aqui na Terra, aqueles cuja mente está estabelecida na igualdade venceram a criação, pois o fundamento universal é isento de defeitos e sempre igual. Por isso estão estabelecidos no fundamento universal. Onde é que estão as palavras para vriti e nivriti aí? Agora, olha na coluna, na página da esquerda, o verso em sânscrito, que é o verso 19. Ihaiva tair jitaha sargo yesham samyeshtitam anaha nirdoshan hi samam brahma tasmad brahmani te stitaha. Ou seja, não aparece para vriti e nivriti.
o sentido de Pravriti e Nivriti, segundo o entendimento de Vasudeva, pode estar dado no verso. Mas não preciso nem falar de Pravriti e Nivriti para falar desse verso da Gita, porque isso não aparece aí. Né? E a ideia é mais simples até do que a palavra Pravriti, complica aqui um pouco. Mas quando ele diz mesmo aqui na Terra, é óbvio que eu estou vivendo o Pravriti, que é a materialização, a exteriorização. Mas não é o que está escrito, mas está dando a entender. Aqueles cuja mente está estabelecida na igualdade venceram a criação, né? Que aqui ele chama, a mente está concentrada no transcendente yoga. Então você vence esse processo que envolve Pravriti e Nivriti do entendimento que o Vasudeva tem desses termos. Quer ler o Prabhupada para ver se é muito diferente, Vanildo? Porque aí é mais religioso. O Feuerstein é pouco religioso, às vezes fica muito seca a leitura dele. Assim, deixa eu ver aqui. Ele não dá muita referência aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas em igualdade e equanimidade já subjugaram as condições de nascimento e morte. Eles são perfeitos como o Brahman, e assim já estão situados no Brahman. Tem a ver? Então, não tem referência para Vritti e Nivriti, ele disse. Aquele que transcendeu, né, a dualidade desse plano já está nesse contato com o transcendente. Mas você não está fazendo referência para Vritti e Nivriti. Então, eu gosto de lembrar essas coisas, porque isso pode gerar dúvida. Até no entendimento do que é Pravriti, do que é Nivriti. Né? Então, as experiências que resultam. Porque o que é. Vamos lá, já que eu falei isso, talvez seja a hora. O que é, já quem está falando um pouquinho do sânscrito, né? O que é Pravriti e Nivriti? Literalmente, vamos quebrar a palavra. É Pravriti. É Nivriti. Então, eu tenho dois prefixos, o pra e o ni, juntando com uma mesma palavra, vriti. E vou falar de uma terceira experiência que todo mundo conhece. Qualquer um que faz yoga conhece. Nos Yoga Sutras de Patanjali, o verso de abertura lá, quando define o que é yoga. Yoga, chitta, vritti, niroda. É esse mesmo vritti. Vritti. Ou seja, quando eu quero tratar da meditação, eu falo desse vritti. Vritti quer dizer isso. Ó. Quer dizer agitação, perturbação, ondulação. Então, para vritti, é um movimento para fora, de exteriorização, de agitação externa, ou seja, de criação, de desenvolvimento de todas as coisas. E nivriti, ni é negação.
Porque o pra quer dizer para fora. Ni é negação. Então, é quando eu cesso esses movimentos. Eu estou no processo de retorno, que ele diz lá que todo mundo se recolhe no dia e na noite de Brahman. Então, no Nivrit, os seres retornam. Agora, esse Vrit, quando eu acalmo esse Vrit, quando ele desaparece, quando ele cessa, aí o que acontece? A tua mente fica igual às águas de um lago tranquilo. E aí você consegue ver o fundo do lago, né? Ela fica como um espelho. Aí a luz do teu coração ilumina a tua mente. E o teu Budi, aí você se torna um Buda, se fosse do budismo. O iluminado. Aquele cujo Budi está expresso, está totalmente manifestado. Porque o lago se acalmou e a luz do coração iluminou a sua razão, a sua mente. Então, para o Yoga Sutra de Patanjali, isso se dá como Yoga Chitta Vritti Nirodha. Aqui para a gente, é nesse processo de transcender para Vritti e Nivritti. Embora esses dois termos não apareçam aqui no texto. Porque ele está falando dessa outra coisa, que é... Qual que é o 19, né? A mente está estabelecida nesse equilíbrio, né? Nessa equanimidade, nessa igualdade, ou seja, de mente equânime, né? Quando você alcançou isso, essa mente igual, você venceu a criação. Deixa eu ver o que aparece no sânscrito. É sama, é isso mesmo. A palavra que ele traduziu por igualdade está aqui, ó, samye, ou seja, é sama, né? Sama quer dizer equânime. A gente tem na nossa prática, né? Mente equânime, mente realizada, né? Samatita, como é que está lá? O Vanildo leu há pouco. Chama Samatita Ranga. Om Namah Sripadama Rishibhyo Yogi Vyara. Né? Por aí vai. Samatita. O que é Tita? A mente. Mente equilibrada. Sama, mente. Chita, mente. Sama, equilibrada. Então é o que ele diz nesse verso. Se a tua mente está equilibrada, você vai permitir que a luz do Atma ilumine. E Budi, né, vai se expressar em toda a sua grandeza. Então, esse é o sentido do 23. As experiências que resultam do contato com os objetos dos sentidos são geradoras de sofrimento, visto que estão limitadas por um princípio e um fim. Ó Kaunteya, o vidente nunca se deleita com elas. A gente já sabe disso. Mas só para já que hoje nós insistimos no sânscrito, eu vou insistir mais um pouco. Não vou fazer sempre isso, porque fica chato, e porque eu não sei também e posso errar. Mas aqui hoje, por alguma razão, estou sentindo que é para a gente trabalhar um pouquinho do sânscrito, né? Então, Kaunteya. Quem é o Kaunteya? Quem é Kaunteya? Filho de Kunti? Aí, na raiz. Na raiz, né? Ou seja, é o Arjuna que é filho de Kunti, né? Ou seja, Kunti, pelo mesmo princípio que eu disse, eu tenho um substantivo, Kunti. Eu vou criar um adjetivo agora. Por essa regra do sânscrito,
onde tem o U, vai virar esse AU também. Às vezes vai dar o V. Então é Curu deu caudava. Conte da caunteia. Porque teia no fim, porque terminou com I. Então esse I vai virar Y, caunteia. Por causa do I. No caso do Curu, terminou com U. Então o U vai virar um V. Caurava. Porque o U vai virar V. E o I vai virar o Y. São regras quando a gente estuda sânscrito. Aqui não faz sentido. Mas dá para entender que existe essa regra que do substantivo eu gero um adjetivo. É assim que são geradas as palavras. Né? Então, aqueles que me reconhecem como Akshara, em relação ao Adibhuta, ou seja, ao ser primordial, né? Que está representado nessa matéria em evolução, como Adidaiva, né? Ou seja, com esse ser divino primordial, que então é o próprio Purusha, né? Porque Adi quer dizer isso, como o Vanildo lembrou, né? Aquele primeiro. Daiva é o adjetivo de Deva. Ó, de novo, já que a gente falou da regra. De da Ai. Então, Deva, Daiva. Deva é o substantivo. Daiva é o adjetivo. Depois pode gerar até outros substantivos, não importa. Mas ele é derivado de Deva. Quer dizer ser divino. Né? Então, Adidaiva, aquele ser divino original, que é o Purusha. E como Adiagna. Claro, né? Qual que é o sacrifício primordial? É o Atma, não tem dúvida, né? Que é esse que nos leva à realização. É esse que nos leva à realização. Então eles me reconhecem mesmo durante sua atuação no processo samsárico. Os aspirantes que, devotados a mim, se esforçam por meio do yoga, ansiando alcançar a liberação do nascimento e da morte e da ignorância, conhece o Tat Brahm, sua completa natureza e seu cósmico labor. O Tat Brahm, ou seja, o aspecto manifestado de Brahma. Esse a gente conhece. Não o transcendente Brahman, que o senhor Eurípides sempre lembra a gente. Aqueles a gente só pode dizer Neti, Neti. De novo, lembrando que é Neti, então, já que eu disse. É uma conjunção. A mais I da E. Então, na e ti. Na, não. E ti, isto. Isto, não. Isto, não. Na e ti. O que é essa referência ao neti, neti? Quer dizer, a mesma ideia da Mabel Collins em Luz no Caminho. Entrarás no seio da luz, mas jamais alcançarás a chama. Porque sempre que eu ainda digo, isso ainda não, isso ainda não, isso ainda não. Ainda não é o seio da chama. Ainda não é, ainda não é, ainda não é, ainda não é. E eternamente ainda não será. Porque a gente já está lá, já está na chama, já está em Brahman, mas ainda falta, ainda falta, ainda falta. Então, neti, neti, neti. Isso não, isso não. Isso ainda não é o núcleo mais profundo. Isso ainda não é a essência de tudo. Ainda falta um pouco mais para a essência. Ainda posso me aproximar mais da essência. E assim vai, se aproximando, 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 e nunca acaba de se aproximar. Neti, neti, naiti, naiti.
Então, isso é da natureza do transcendente Brahman, né? Que é diferente do Tati Brahman, que é o aspecto manifestado e mais cognoscível de Brahman. Eu estou olhando a expressão do Fanão, fiquei até preocupado agora. O Fanão, não, assim... Rubens, você pode ficar preocupado. Eu fico embevecido, porque eu quero entrar nesse negócio, né, e para mim é o analfabeto descobrindo as palavras, né? Você, como você é apaixonado, a sua paixão me contamina, porque uma palavra dessa é a história do sânscrito, né? Ela me leva para um conceito, e eu mergulho nesse conceito, eu fico viajando nisso. Pode ficar preocupado. Sabe o que eu acho assim? Se o pessoal tivesse afim mais para frente, de uma outra etapa, né? Olha, dá para falar com. Eu tenho vários colegas, assim, professores de sânscrito de verdade, né? De repente, um grupinho assim, ó, contratar um menino desse para dar aula específica, mas voltada para essa literatura. Dando o básico. Primeiro aprender o alfabeto, aprender a transliterar, aprender as coisinhas básicas, depois aprender as palavrinhas que aparecem na Gita. Isso é fácil de fazer e é baratinho, inclusive. Agora, tinha uma época que eu tinha vontade de eu mesmo fazer isso. Depois eu fui ficando velho, desanimando. Depois eu percebi que eu não dou conta disso e que essa garotada que está aí sabe sânscrito muito mais do que eu é que aprendo com eles. Eu sei mais filosofia do que eles. Aí eu sei que eu sei. E com relação a eles, o que nós temos diferencial é que a gente conhece os detalhes esotéricos da doutrina Shuddha que escapa para a grande maioria deles, né? Mas a gente pode fazer igual o pássaro Hansa, que é beber deles só o leite, separado da água. Então deixa cada um deles lá com as Sim, crenças e com os gurus onde eles foram formados, não tem problema nenhum, isso não atrapalha. Mas isso enriqueceria assim, o nosso entendimento do Shuddha Dharma, dessa essência do Dharma. Né? Isso enriqueceria. Embora eu falo isso de um lado, né? Mas já estou vendo eu tomando um puxão de orelha aqui do meu velho amigo. Ele só serviu nessa vida para isso, para me puxar a orelha. Francisco, né? Que ele era muitíssimo, por isso que eu brinco com o senhor Eurípides, né? Ele era muitíssimo parecido com o senhor Eurípides. Porque era um homem do concreto, da terra, que só falava dando exemplo concreto e que não passava um dia para se sentir feliz sem pôr a mão na terra e tomar sol. Tomar sol. Francisco precisava de sol e mão na terra. E quando a gente começava a teorizar muito, isso não é sabedoria, isso aí é conhecimento de livro. Você quer conhecer o que é o sagrado? Põe uma semente na terra, água ela todo dia e vê ela germinar. Aí você vai entender o que é o sagrado. Então, do mesmo modo que eu recomendo o professor de sânscrito, tem que pedir para não se descuidar de que Shuddha Dharma é prática. Teoria é o Vedanta. Por isso que eles são bons em sânscrito e tudo mais. Mas são muito teóricos. perfeito, perfeito.
Ok. Alô? Luiz, fala aí pra gente, o que você achou? Não, é isso, eu vejo isso, porque assim, como tem esses conceitos, né, que, assim, a gente vai arriscando, né, mas com a profundidade que o Rubens traz, seja teoria ou não, dá vida às palavras, né? Então assim, parece que você não, parece que eu mergulho na história, eu mergulho dentro do Gita, eu mergulho nesse cosmos, nesse movimento. É muito estranho. Para mim é uma riqueza grande. Mas assim, é como se eu tivesse no, como chama aqueles negócios que a gente vê as estrelas, Telescópio? planetário, planetário. Parece que eu estou diante de um planetário. Então começa a destacar o movimento, tudo isso, a formação das palavras e o sentido desse negócio começa a me trazer forma. Isso é muito, eu gosto muito disso. Eu fico igual você falou do Francisco, diante de um pôr do sol, não tem que ser palavra, é aquilo. Então, assim, eu começo a ver aqui, num pequeno capítulo desse, né, e dos outros todos que a gente tem visto, um universo se deslumbrando, que eu me esforço para compreender e ver onde que eu viajo nisso tudo. Né? Quer dizer, isso tudo existe, isso tá vibrando aí em volta de mim. E eu estou tateando nesse negócio. Eu não sei nem explicar, Ronildo, não tem palavra, eu não tenho conceito mental para explicar isso. Para mim, o universo, o Rubens é filho da mãe mesmo. Ele faz eu apaixonar por isso aqui. Obrigado. Seu Eurípides, obrigado, viu, Luiz, pela... Bom, meus queridos, boa noite. Que alegria, né, estarmos reunidos novamente nesse estudo. Esse capítulo, para mim, me deixa ciente de que Brahma, o Deus absoluto, é único. E ele se manifesta em diversas maneiras. Ele se manifesta como Purusha, Paramatma, Atman, Ksharatma e Jivatma. Então, Deus é único, ele se manifesta de todas essas formas. Trazendo aqui para o meu mundo, eu diria o seguinte, eu sou uma pessoa, e quando eu estou, por exemplo, trabalhando na agricultura, especificamente no café, eu sou cafeicultor. E quando eu estou dirigindo um trator, eu sou tratorista. E quando eu estou beneficiando o café, eu sou maquinista. E quando eu estou torrando o café, eu sou industrial. E quando eu estou vendendo café, eu sou vendedor. Então, significa que eu sou único, mas tem diversas maneiras de agir. Então, nesse aspecto, eu analiso o seguinte, principalmente esse versículo 9, que fala dos corpos. Né? Então, Deus tem um veículo que passa, que se manifesta em nós. E este veículo, ele está na Anamaya Kosha, que é o corpo de alimento, Pranamaya Kosha, que é o corpo energético, e o Manamaya Kosha, corpo mental. E Vijnana Maya Kosha, que é o corpo intelectual, intelectivo. E Ananda Maya Kosha, corpo de glória. Então, quando nós percebemos Deus passar através desses corpos,
que se inicia lá no Brahman, no absoluto, e depois vai se intensificando, até que nós tomamos consciência do Atma. E o Atma, ele vai iluminar o nosso intelecto, depois vai iluminar a nossa mente, vai iluminar todos os nossos sentidos. E todas as nossas ações, elas vão ser puras. Então, isso é muito interessante. Dentro desse aspecto, eu gostaria de falar de uma experiência que eu tive em São Paulo, quando eu era garçom. Houve uma época que eu estava assim, muito conectado com o Atma, né? E eu tive a experiência de botar isso em prática. Eu tinha um amigo que eu aprendi a ser garçom com ele foi o meu professor. Eu fui muito grato a ele e, portanto, eu respeitava muito. Mas, infelizmente, ele tinha um defeito de que, quando os fregueses, aqueles fregueses melhor, além dos 10% que nós ganhávamos, ele dava uma caixinha boa por fora, e nós tínhamos o método de dirigir as praças no restaurante do Belarmino, lá em Santana. E aí, o que acontece? Chegou um dia, um freguês meu, que ele já conhecia, que era um freguês fantástico, tanto na educação, como também na gratificação que ele dava para todos nós. E ele, então, o que ele disse? Quando o freguês não me viu no salão e perguntou ao Soivo assim, aonde que está o Soivo? Qual praça que ele está? Então, o que ele fez? Colocou esse freguês na praça dele. E quando eu chego no salão, esse freguês me chamou. Eurípides, você não está servindo nessa praça? Eu falei, não, doutor Fausto, eu estou servindo nesta praça aqui. Mas eu quero que você sirva a mim e a minha família. Por isso, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou servir o senhor nessa praça. Fica tranquilo. Então, eu levei o cardápio para o doutor Fausto e a família escolher o prato que desejava, o senhor Ivo. Então, ficou bravo comigo. Me xingava de todas as maneiras. E eu, então, como estava conectado com o divino dentro de mim, eu não dei bola para tudo aquilo que ele estava me xingando. Falei, ó, Soivo, o senhor pode falar o que o senhor quiser, não tem problema nenhum. Mas eu peço permissão ao senhor para servir o doutor Fausto na praça do senhor. E o senhor pode ficar tranquilo que a comissão e a caixinha que o doutor Fausto vai passar para mim será do senhor. Pode ficar tranquilo. Então, assim fiz. Serviu esse freguês. No final, aí, aqueles 10% e mais a caixinha, eu entreguei para o Soivo. Está aqui, Soivo. Senhor. Pronto. Aí o Soivo, então, esse amigo meu, que foi meu professor, fechou a cara, não ficou ali nervoso, mas aceitou. E aí, no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, que, aliás, nós chegamos, eu cumprimentei ele, ele parece que me cumprimentou assim, envergonhado. Mas eu fiquei na minha, deixei ele curtir essa situação. Então, o que ele disse para o meu patrão, o nosso patrão? Falou, olha, eu sou uma pessoa incrível, eu tenho esse defeito, eu tenho isso, aquilo e tal, mas uma pessoa jamais eu vou prejudicar, que é Eurípides. Então, na realidade, isso para mim foi uma lição fantástica. E o dia que saí do restaurante, que eu fui trabalhar como corretor de imóveis, que eu fui despedir dele, olha o que ele disse para mim. Eurípides, eu quero te agradecer profundamente, que você mudou a minha vida. Você me ensinou a viver de uma forma diferente. Olha que coisa interessante. Quando você está conectado com o Atma, que esse Atma vai iluminando a nossa mente e chega até na nossa voz, no nosso gesto, nas nossas ações, nós fazemos algo maravilhoso. É Deus saindo de nós e saindo na prática. Então, isso para mim marcou muito.
Outra situação também, um colega meu, o Geraldo, o rapaz que na época eu estava construindo lá em Guarulhos, e como eu estava precisando de dinheiro para terminar uma parte da minha casa, eu sabia que ele tinha dinheiro na poupança. Falei, Geraldo, eu sei que você tem um dinheirinho na poupança, se você pudesse arrumar esse dinheiro, eu te pagaria o juros só para terminar uma parte da minha casa. O que ele me disse? Não, eu não vou arrumar. Bom, eu não tenho bola. Aí, passados uns dias, eu fiquei sabendo que ele tinha um terreno perto do bairro onde eu estava construindo. E eu perguntei para ele, Geraldo, você já está construindo no teu terreno? Ele falou, não, Olímpio, eu não vou construir porque eu larguei da minha esposa, então eu não vou deixar esse terreno para a minha família. Eu já perdi o terreno. Eu falei, ô, Geraldo, mas isso não é justo. Você poderia, pelo menos, recuperar esse dinheiro que você gastou. Falei, não tem jeito, já perdi mesmo. Falei, não, Geraldo, deve de ter um jeito. Então, olha o que eu fiz. Peguei uma tábua e escrevi lá, vende-se um terreno em ótimas condições. No mesmo dia, um vizinho de frente à minha casa falou, mas como é isso? Falei, não, você só vai pagar o que ele já pagou na imobiliária. Eu já estive na imobiliária e a imobiliária pode esse terreno em teu nome. Opa, rapaz, então eu me interesso. Então, o que eu fiz? Vendi esse terreno e fui lá e avisei o Geraldo. Falei, Geraldo, você recuperou o dinheiro. Então, na realidade, você vai ter o dinheiro de volta. E eu vou receber desse meu amigo e já vou te passar o dinheiro que você gastou. Olha que coisa, que transformações foi essa? Esse rapaz, a partir deste momento, começou a oferecer dinheiro para mim. Olha, quando você precisar de dinheiro, eu tenho para te emprestar. Falei, ô, Geraldo, mas agora no momento eu não estou precisando, porque eu já terminei a minha parte lá que eu estava precisando. Então, o que eu quero dizer isso aí para vocês é o seguinte, que quando nós estamos conectados com o divino, no Atman, nós fazemos as nossas atitudes, as nossas ações corretas e que pode até transformar as pessoas. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Muito obrigado. Namastê. Eu tenho uma pergunta para o senhor Eurípides. Essas experiências que o senhor conta são experiências antigas. E o senhor diz do contato com o Atman. Mas nessa época, o senhor já era membro da instituição ou não? Rubi, eu vou ser muito sincero com você, eu não conhecia Shuddha Dharma assim, literalmente, mas eu conhecia ela dentro de mim. Eu sentia vibrar o meu Atma. Então, tinha muitas situações ali que não mudou nada. É a mesma até hoje. Isso aqui é a maravilha que eu queria ouvir, porque é isso que eu ouvi da boca de Srivajana. Eu vi várias vezes ele dizendo assim, olha lá, tá vendo aquele que vai indo ali? Ó? Várias vezes ele disse, ó. É um membro Shuddha e nem sabe disso. Que ele olhava para a pessoa, e a pessoa já vivia aquilo, mas não conhecia nada da doutrina, da instituição, mas já vivia. Né? Então, essa experiência é uma experiência do Atman. Claro que é. Né? E a gente não precisa ter ingressado na instituição para acessar o Atman ou ter contato com ela. A instituição ajuda, facilita, mas não é a única possibilidade. Então, eu quis perguntar porque eu também achei isso muito interessante, muito bonito. Mas falei, mas experiências tão antigas, né? São de uma outra época. Então, essa que é a riqueza ainda maior ainda. Porque o coração é universal. Né? O coração é onde todo mundo tem o espírito, a luz. Então, e é ali que se manifesta o Shuddha Dharma. Né? Mas eu queria ter ouvido isso. Agradeço, Eurípides. Obrigado. Bom, vamos encerrar então? Não posso pedir para você encerrar, então, para a gente, por favor? Pode. Alguém mais quer falar? Não, tá. Beleza. Beleza?
Então, nós agradecemos toda essa compreensão que chega até nós por diversos estados, por diversas maneiras, e agradecemos a todos os seres da luz que nos permite, nessa situação que estamos vivendo, ter essa bênção de poder olhar para essas questões, para esse aprendizado. Om Namah Sri Parama Rishvyo Yogi Biarra Subhamastu Sarva Jagatam. E haja harmonia em todos os mundos e paz para todos os seres. Namastê. Namastê.